Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa reunião, nós e coordenadores da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Já estamos na presença da delegação de representação da NOS Comunicações S.A., que dirigiu à Comissão Parlamentar um pedido de audiência sobre o projeto de regulamento da ANACOM sobre o leilão de frequências. Está presente o Sr. Engenheiro Miguel Almeida, Presidente do Conselho de Administração da NOS, e a doutora Filipa Santos Carvalho, Diretora Jurídica. Para uma intervenção inicial, até 10 minutos, tem a palavra o Sr. Engenheiro Miguel Almeida. Bem-vindo. Faz favor. Senhores deputados, antes de mais, o meu agradecimento por me receberem nesta comissão para discutir um tema que, na nossa perspectiva, é da mais alta importância, não só para o setor, mas para a economia, para a sociedade e, no fim do dia, para Portugal. E gostaria de começar por fazer um conjunto de considerações. Em primeiro lugar, a atividade da ANACOM está, desde há algum tempo, focada em atacar e denegrir o setor, cujo desenvolvimento deveria promover. Ao destacar dados falsos, distorcendo outros e omitindo a maioria dos dados relevantes, a ANACOM pretende reescrever a evolução do setor das comunicações em Portugal, tendo como objetivo final demonstrar que se trata de um setor sem concorrência. Em vez de se focar em construir pontes efetivas de diálogo com o setor, com vista a definir soluções proporcionadas, equilibradas e sustentáveis que melhorem efetivamente os serviços de comunicações, a ANACOM privilegia o palco mediático e um discurso populista, sem cuidar, como é exigido, uma autoridade reguladora responsável de criar condições regulatórias que promovam o desenvolvimento de uma concorrência sustentada e sustentável a prazo, em benefício de todos os portugueses. A ANACOM adotou uma estratégia de repetição constante e sucessiva do discurso de que o mercado não é competitivo, destacando em particular que os preços são altos, na tentativa de conseguir que uma mentira dita 1000 vezes se torne verdade. Na sua cruzada para fazer acreditar que o mercado não é concorrencial, a ANACOM, por um lado, socorre sempre dos mesmos estudos e, por outro, desconsidera e tenta descredibilizar todos os estudos ou dados que sustentam que o mercado português é competitivo e apresenta preços baixos. A ANACOM não se coíbe mesmo de invocar factos falsos ou de tropá-los conscientemente em entrevistas aos mídias e mesmo perante esta Casa, perante os deputados que representam o povo português na Assembleia da República, como ficará demonstrado dentro de uns minutos. Nós achamos que esse é um comportamento inaceitável, revela uma total falta de respeito por esta Casa e pela democracia e reflete uma profunda incompetência. A narrativa adotada pela ANACOM de falta de concorrência, investimento e competitividade no setor das comunicações em Portugal visa, à revelia das competências do regulador, sublinhe-se, redesenhar a estrutura do mercado através da introdução de medidas de discriminação positiva nas regras do leilão de frequências de 5G. As regras propostas para o leilão de frequências comprometem irremediavelmente a concorrência e o investimento no setor e, consequentemente, a desejada transição digital das empresas, do setor público e da população em geral. Se a ANACOM persistir numa avaliação parcial e enviesada do mercado e não alterar as regras propostas para o leilão, para além da ilegalidade que gerará certamente litigância, estará a condenar Portugal de forma irreversível à irrelevância na futura economia digital, prejudicando assim de forma, repito, irreversível, a competitividade das empresas e a evolução do nível de vida dos portugueses. E deixa-me então percorrer aquilo que a ANACOM disse aqui, nesta mesma comissão, em junho deste ano. Na sua apresentação começou por referir ou utilizar o Índice de Digitalidade publicado pela Comissão Europeia, conhecido como DESI ou I10 em português, tentando demonstrar que o setor não é competitivo. Bom, antes de mais, eu sublinho que qualquer pessoa pode consultar esses dados. Partilho mesmo o endereço digital-agenda-data.eu e poderão verificar que, em matéria de conectividade, Portugal está bastante acima da média europeia, ao contrário do que foi aqui transmitido. O que realmente prejudica Portugal no índice digital são as outras variáveis, porque o índice é composto de várias variáveis e algumas das quais não têm nada a ver com o setor, nomeadamente capital humano, onde Portugal, de facto, qualifica mal, mas isso é outro tipo de problema e não tem nada a ver com o setor nem com a competitividade do setor. Se não reparem, eu depois poderei partilhar estes dados. Isto são os dados da Comissão Europeia, como disse, estão disponíveis, todos podem consultar. Esta é a evolução dos vários indicadores para Portugal, de 2015 a 2020.
A azul temos o nosso resultado em termos de conectividade. Isto sim tem a ver com o setor. As outras cores têm os outros componentes do índice. Capital humano, serviços públicos digitais, integração do digital nas empresas, etc. Como podem ver, o problema de Portugal não é a conectividade. Mas o indicador de conectividade depois decompõe-se em vários subcomponentes que também podem ser consultados. Como, por exemplo, o primeiro deles, número de lares ligados com internet de banda larga acima de 100 megabits por segundo. E este é o ranking. Portugal está aqui na segunda posição, logo atrás da Suécia. Aqui está a média da União Europeia. Isto é o exato oposto daquilo que o Presidente da ANACOM aqui disse. Há outro indicador que mede a disponibilidade de redes de elevada capacidade, portanto, em termos de cobertura. Mais uma vez, vemos Portugal na 7ª posição e vemos a média da europeia bastante abaixo daquilo que é a posição de Portugal. E, portanto, o que é que podemos concluir daqui? Já agora também partilho o índice agregado de conectividade. Mais uma vez, vemos Portugal na 12ª posição, bastante acima da média da União Europeia. Ou seja, se nós analisarmos estes dados, e eu repito, eles estão disponíveis, qualquer pessoa os pode consultar, chegamos a uma conclusão que é exatamente oposta daquela que o regulador aqui procurou transmitir no primeiro capítulo da sua apresentação. Segundo a Comissão Europeia, a conectividade em Portugal é excelente, está muito acima daquilo que é a média da União como um todo. Depois, na sua apresentação, no capítulo a seguir, o regulador diz que Portugal, deixem-me ler exatamente, encontra-se no conjunto de países com menor número de operadores móveis. Este é o slide utilizado. Bom, isto é verdade. Na Europa existem 29 países com 3 ou menos operadores e 14 países com mais de 3 operadores. Portanto, Portugal está em linha com a esmagadora maioria, com 3 operadores, é aquilo que acontece em quase todos os países da Europa. Mas mais relevante, provavelmente, é olharmos à dimensão dos diversos países. Portugal, com 3 operadores móveis, tem um rácio de habitantes por operador de cerca de 3 milhões, pouco mais de 3 milhões de habitantes por operador. Este número é de 28 milhões na Alemanha, 17 milhões em França, 17 milhões no Reino Unido, 15 milhões em Itália, 12 milhões em Espanha e por aí fora. Já agora, nos Estados Unidos, são 110 milhões de habitantes por cada operador. Depois, a seguir, o regulador, nesta casa, fala sobre a qualidade das redes móveis em Portugal. E apresenta para isso dados de 2 empresas, a Opensignal e a Tutela, que são dados de crowdsourcing, que mais uma vez estão disponíveis para todos poderem consultar. Eu só trago aqui dados que toda a gente pode consultar, mesmo aqueles que estão em casa. E traz também uma análise refletida neste slide, que diz que Portugal encontra-se entre os 3 países com menor débito médio de download, fonte RioIL, com base em dados da Tutela. Esta empresa RioIL, que eu desconhecia a data, passados uns dias mandou-me um e-mail, basicamente a dizer: Dear Mr. Almeida, publicamos estes números como o senhor terá visto, se me quiser comprar o relatório como um todo, podemos revisitar os números. Mas então vamos ver o que diz de facto a Tutela e a Opensignal, que o próprio regulador aqui utilizou. E eu chamo a atenção, no site da Tutela, existe um relatório publicado, que é de setembro de 2020, portanto é muito recente, que tem Global Mobile Experience, país a país. Está disponível, mais uma vez, no site da Tutela, é fácil de encontrar. O que é que nós vemos neste ranking? Bom, desde logo, abaixo de Portugal, estão países como o Japão, os Estados Unidos ou a Coreia do Sul. São os líderes digitais a nível mundial. Mas foquemos então na Europa. Abaixo de Portugal, neste ranking, que é de crowdsourcing, isto é que é a verdade, estão países como o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha, Polónia ou Roménia. Todos estes países têm 4 operadores. E ainda abaixo de Portugal estão a Grécia, a Finlândia, a Irlanda ou mesmo, pasme-se, a Alemanha. Portanto, isto é que é a verdade do que diz a Tutela e está acessível também, basta ir à internet. E o que diz então a Opensignal, que é a outra entidade citada na apresentação, neste estudo da State of Mobile Video Experience, o que diz é que Portugal está em 15º no ranking mundial, vocês daí não conseguem ver,
Bom, e mais uma vez, se visitarmos o ranking, vemos que na Europa, a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália, a França, a Polónia, a Croácia, a Grécia, a Roménia, a Irlanda e continua por aí fora, estão todos abaixo de Portugal neste ranking. E há mais, estes resultados medidos medem a experiência real dos utilizadores. E a experiência real dos utilizadores depende de dois fatores, a capacidade das redes, ou a performance das redes e do próprio equipamento terminal, ou seja, do telemóvel. E eu recordo que em Portugal, infelizmente, é o país da Europa, ou dos países da Europa, onde existe menor penetração de telemóveis 4G, o que afeta estes resultados. Portanto, imaginem se de facto nós tivéssemos um nível de penetração de telefones 4G como têm outros países. Depois, o regulador diz, no outro slide, Portugal apresenta uma cobertura inferior à média dos países da UE. É este o slide, estarão recordados. Bom, mais uma vez, eu vou à internet, à Comissão Europeia, que publica uma coisa chamada Digital Scoreboard, e tem precisamente este indicador. Cobertura 4G. Ano 2019 é o ano mais recente que existe essa análise, podem consultar também na net. E o que vem aqui é Portugal a meio da tabela, um bocadinho acima do meio da tabela, a média da União Europeia está aqui em baixo. E, portanto, não só está abaixo da média, como está francamente acima daquilo que é a média da União Europeia. E, portanto, eu pedia só atenção a tempo, Sr. Engenheiro. Agradecia que termine, por favor. Bom, eu podia continuar, é pena não poder, se calhar nos últimos 10 minutos eu volto, porque isto continua por aqui fora com vários dados que não correspondem à realidade, e aquilo que se tira destes dados são, primeiro, que a qualidade das redes em Portugal está muito acima da média europeia, e a seguir, se me der tempo, eu também vou demonstrar os dados da União Europeia, o que diz respeito a preços, que também se pode verificar que os preços em Portugal são bastante mais baixos que no resto da União Europeia. O que é que isto tudo leva? Leva que com esta análise enviesada, a Anacom definiu regras para a atribuição do espectro que visam resolver problemas que não existem, só existem na ficção criada pela própria Anacom, mas mesmo que estes problemas existissem, que manifestamente não existem, estas regras só iriam levar ao agravamento do estado do contexto competitivo. Se não, vejamos, ao reservar espectro, está a privar os atuais operadores de reforçar a capacidade das suas redes e, portanto, melhorar a qualidade dos serviços prestados. Ao não impor quaisquer obrigações de investimento, está a fazer com que os portugueses só tenham acesso às redes existentes. Não existirá nenhuma rede nova e, portanto, não vão ter melhores serviços, além de que está a oferecer um auxílio de Estado no valor de mais de 800 milhões de euros. Tem que abreviar, por favor. Deixe-me só terminar e depois tira-me no fim, está bem? Nós também esperamos que possa responder às questões. Todas, mas muitas andaram à volta disso. Deixe-me só um último ponto. E em relação à imposição de abertura das redes nacionais a novos entrantes, a novos operadores, entre aspas, especuladores, então está a condenar o setor ao desinvestimento. Porque, como entenderão, nenhum operador, nenhuma empresa vai investir amanhã na melhoria dos serviços se, ao fazê-lo, em vez de melhorar a qualidade da experiência dos seus clientes, estiver a melhorar a qualidade da experiência dos seus concorrentes. E isso é condenar Portugal ao desinvestimento neste setor. Em síntese, a aprovação destas regras, tais como foram propostas pela Anacom, primeiro, está ferida de ilegalidades, condenaria o setor, como vimos, é um setor de ponta neste país e um setor crítico para a economia, à idade das trevas e, consequentemente, iria ferir de morte a possibilidade de Portugal ser competitivo na futura economia digital, que é como quem diz, iria condenar Portugal ao deserto económico, impedindo assim os portugueses de melhorarem os seus níveis de vida. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não existirá transição digital sem 5G. E não existirá transição digital sem o setor das comunicações eletrónicas concorrencial e competitivo. E não existirá um setor concorrencial e competitivo, tal como existirá 5G, se estas regras virem à luz do dia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. Antes de dar a palavra ao PS para fazer a sua intervenção, eu gostaria apenas de solicitar ao Engenheiro Miguel Almeida, se estiver disponível, o texto da sua intervenção e alguns dos gráficos que exibiu, se durante um minuto nos podia emprestar para que os serviços pudessem, aqui na nossa comissão, ter essa digitalização. Então, pronto.
prefere enviar depois, assim fica combinado. O PS vai desde já usar da palavra. Peço desculpa. O Sr. Deputado Filipe Pacheco, pelo Grupo Parlamentar do PS, 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Bruno Dias. Não tem problema. Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Almeida, também a Dra. Filipa Santos Carvalho. Obrigado pela exposição que aqui nos fizeram. Portanto, eu tenho 3 minutos, tentarei ser o mais sucinto possível e tentar colocar 5 conjuntos de questões. O primeiro relacionado com os dados, portanto, ou com o diferencial de estatísticas que os operadores apresentam e também a ANACOM. Portanto, eu recolhi alguns dos dados que eu até penso que põem também em oposição a alguns dos dados que a ANACOM e a própria ADC aqui apresentaram. Eu perguntava-vos concretamente também sobre os dados da ANACOM relativos à LTE, portanto, à cobertura de 4G ser inferior à média dos países da União Europeia. Também, portanto, a ANACOM refere que Portugal se encontra nos países com telecomunicações mais caras, aliás, fazem referência que a inclusão do telefone fixo, que aliás a maioria da população já não utiliza, faz subir as mensalidades. Portanto, perguntava-vos como é que comentam estes dados e também o facto da ADC referir que tem identificado problemas, nomeadamente relativamente à falta de concorrência, por exemplo, pela existência de fidelizações. Depois, relativamente às queixas que me pareceram, portanto, aqui serem expostas sobre o leilão de 5G, 2 grandes conjuntos de queixas, um sobre a entrada ou sobre a reserva de espectro a novos entrantes, outro sobre portanto, a não existência de obrigações de cobertura para esses novos entrantes. Eu perguntava então o que é que acham que seria justo, ou se consideram que a reserva de espectro, com uma solução de algumas obrigações para estes novos entrantes de cobertura, se seria potencialmente justa. Depois, uma terceira questão relativamente aos objetivos da Estratégia Nacional para o 5G. O Partido Socialista acha que esta estratégia está bem detalhada, com metas e objetivos calendarizados e faseados. Um grande objetivo, e aliás passo a citar que a Estratégia Nacional para o 5G, portanto a resolução do Conselho de Ministros que a definiu, diz de que o principal interesse nacional é atingir uma cobertura que seja territorialmente coesa e os termos financeiros do procedimento de atribuição do espectro devem contribuir para esse objetivo, sendo secundário o encaixe financeiro. Aquilo que eu lhe perguntava é se acha que as atuais regras de leilão, nomeadamente o roaming nacional, permitem cumprir os objetivos da resolução do Conselho de Ministros e como garantir, se acharem que não, o que há a alterar para cumprir, para que estes objetivos possam ser cumpridos. Depois, uma quarta questão relativamente às características do 5G. Portanto, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas determinou 3 grandes bandas de frequência para o 5G, de 700 MHz, 3.6 e a de 26 GHz. Esta última banda de frequências de 26 GHz é aquela que não está considerada no leilão, mas é aquela que poderá trazer mais vantagens e aquilo que é o benefício, portanto, até vendido à sociedade como o grande benefício do 5G. Sabemos hoje em dia que a Finlândia já leiloou esta banda de frequências, a 8 de junho, também a Itália e o Reino Unido já a têm disponível, também a Alemanha. Uma das justificações que a ANACOM aqui deu neste Parlamento para a não atribuição desta banda era motivada pela consulta pública que fez em 2018 e pela falta de, portanto, pela falta de interesse que os operadores tiveram. Aquilo que eu vos perguntava é porque é que a nós não mostrou interesse nesta banda de frequências que vos levaria, porventura, até a competir numa lógica de concorrência pela velocidade de comunicação. Por exemplo, isso acontece hoje em dia nos Estados Unidos, os 3 grandes operadores têm estratégias diferentes de abordagem das bandas de frequência e poderia aqui haver também as bandas de frequência contribuírem para essa estratégia diferente. Apenas para terminar, não eram 3 minutos? Não, é que eu comecei mais tarde. Não deu para gerir, fazia só uma última pergunta, já que achava que ainda estava com tempo, a perguntar se neste contexto até portanto, deste
investimento nas altas frequências do 5G, que será um investimento muito maior, portanto não fará sentido um mecanismo de roaming nacional, Obrigado. mesmo para compatibilizar esse investimento. E uma última questão, Sr. Presidente, relativamente só às declarações que um operador, neste caso a Altice, tem feito de que é necessário, recentemente, de que é necessário travar o 5G, se acompanha essas declarações e se não acha fundamental avançarmos o mais rapidamente possível para esta nova tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco, e as minhas desculpas mais uma vez. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por cumprimentar o Engenheiro Miguel Almeida, a doutora Filipa Carvalho, da NOS, e agradecer-lhes por estarem aqui, ainda que deva dizer que o PSD não está muito agradado com toda esta situação. Gostamos de olhar para um setor das telecomunicações em que as operadoras dialogam com o regulador, que o regulador consegue dialogar com o Governo, e o que temos tido é o Governo aqui, por alguns governantes, dizer que não concorda com a ANACOM, outros a dizer que concordam, outros a dizer que não sabem, e, portanto, é uma situação muito desagradável que depois se densifica quando há estatísticas a gosto, quando há dados a gosto, e ainda bem que os há, porque assim nós também podemos fazer bem o nosso trabalho, e, portanto, o primeiro pedido que tenho, na verdade, é pedir ao Engenheiro Miguel Almeida para terminar a sua apresentação, porque fiquei com a sensação que tem mais dados que vão fazer contraponto aos que já aqui tivemos e, portanto, mais nos ajuda a fazer o bom trabalho que todos temos que fazer. E que é de pensar, desde logo, o que é que queremos resolver. Se queremos resolver um problema de falta de concorrência ou aparente falta de concorrência no setor, se queremos resolver um problema de investimento que é preciso para o 5G, de capacidade de investimento, ou um problema de cobertura. E, portanto, é assim, eu acho que nenhum dos deputados que aqui está à espera de ver um CEO dizer que cobra demasiado. Portanto, nós disso não estaremos à espera. O que chocava era ver um CEO dizer que tem medo da concorrência, o que não nos parece ser o caso. E, portanto, a minha primeira pergunta é qual é o level playing field que deve ser promovido pelo operador, em que condições, e se há espaço para 3, para 4, para 5, se há ou não, da parte da NOS, uma avaliação de que seja muito prejudicial ao mercado das telecomunicações em Portugal haver mais, menos operadores em Portugal com o mesmo nível de concorrência, portanto, não com condições especiais que também nos trouxe aqui dos novos entrantes. Nós aí também temos uma posição de que, quando estamos a falar, por exemplo, com a NOS, estamos a falar com uma empresa que emprega portugueses, que investe em Portugal, e, portanto, é isso que queremos fazer com todas as empresas do setor das telecomunicações português. E, relativamente e concretamente a este ponto dos novos entrantes e, portanto, a reserva de espectro, eu queria também perguntar-lhe, nas bandas de cobertura e nas bandas de capacidade, muito simplesmente e em bom português, afinal isto chega para quantos? Ou seja, para que seja garantida a operação de 5G normal e com bom funcionamento dos operadores que estiverem, quantos operadores e com que capacidade é que têm que estar em cada banda, e se chega na avaliação da NOS ou não para todos, e qual é o perigo de reservar justamente estas bandas para novos entrantes que depois possam não ter ou não estar obrigados a investir em equipamento em Portugal. E, portanto, muito simplesmente, se isto está ou não a comprometer a operação do 5G e está ou não a atrasar o 5G no país, e com isto tudo, o que é que a NOS faz, porque nos interessa saber também, como um grande operador em Portugal, o que é que a NOS faz no pior cenário de todos. Outra questão que lhe queria trazer, Sr. Presidente, com um bocadinho de tolerância que lhe peço, tem a ver com as obrigações de cobertura, porque outra conversa que temos tido com o regulador aqui tem sido sobre o roaming nacional e sobre a forma de levar rede a mais sítios do país, nomeadamente as zonas que economicamente não são tão atrativas. E, portanto, como já se faz Towering, como já há um exemplo, mesmo para terminar, Sr. Presidente, como já há um exemplo no Jerez em que houve partilha de investimentos até com o Estado, eu gostava de perceber qual é a solução ou as soluções que a NOS aponta para que seja possível nós aproveitarmos estas oportunidades e os próprios operadores fazerem isso também por si próprios para levar rede onde ela não existe e onde não é economicamente viável para um operador. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Vai agora intervir através de videoconferência a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do BE, Maria Manuel Rola. Julgo que nos consegue ouvir. Estamos a vê-la e penso que estamos a ouvi-la. Pode intervir. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer
as informações aqui trazidas, embora os dados possam ser transmitidos de várias formas e, de facto, existe aqui uma contradição entre as afirmações que têm vindo a ser dadas pelo regulador, a ANACOM, que tem já por várias vezes transmitido os dados que tem em seu poder, e era importante que nós tivéssemos também acesso aos dados que nos trouxe aqui, até se tivesse sido possível, com antecedência, para podermos, com melhor propriedade, falar daquilo que nos veio trazer também a esta audição. Aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer é que, primeiro, a conectividade não é acessibilidade, e nós sabemos os problemas que temos tido a nível da cobertura, e parece-nos essencial que esta seja um bem comum e universal, e também que tenha um pendor de serviço público que tem vindo a ser deixado para trás. Se os índices de conectividade aqui veio trazer indiciam que a nível da Comissão Europeia entendem que a nível nacional até estamos acima do nível da média, o que é verdade é que, contactando diretamente com as pessoas, os territórios, o interior do país, percebemos que no momento em que é necessário cada vez mais aceder a uma rede digital, as pessoas percebem a dificuldade que têm em aceder a serviços que muitas vezes até pagam e que não têm a qualidade suficiente para lhes garantir a conexão que neste momento necessitariam. Ora, isso é um problema público, de facto, é um problema de acesso a serviços públicos, seja acesso à escola pública, seja acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e que tem que ser garantido também por parte do Estado. E é nesse sentido que o Bloco de Esquerda entende que o espectro que é e que foi garantido por investimento público deve também ser garantido uma grande parte por um novo serviço, um novo servidor, um novo operador que tenha uma componente pública bastante forte, até como forma de se conseguir salvaguardar muitos destes problemas das lutas concorrenciais que têm vindo a ser colocadas em cima da mesa, e do denegrir também do próprio regulador, que tem vindo a levantar várias destas questões, que são problemas concretos, por mais que os indicadores de um lado e do outro denotem questões diferentes. O que nós percebemos também ao falar com as pessoas que usam estes serviços é que, de facto, a cobertura, a acessibilidade a nível de preço, tendo em conta os rendimentos que nós temos no nosso país, não estão de acordo, obrigada, Sr. Presidente, não estão de acordo com as necessidades que temos. E é isso que nos preocupa principalmente, e é essa acessibilidade a todas as pessoas que necessitam das redes digitais que nos preocupa. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra então ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Almeida, a Dra. Filipa Santos Carvalho, e dizer o seguinte: o CDS, sobre esta matéria, teve uma iniciativa própria aqui no Parlamento, o que desencadeou um debate parlamentar que ocorreu na passada sexta-feira. Eu já lá era o projeto de resolução, mas penso que esta audição tem um tema específico. E o tema específico é o projeto de regulamento da ANACOM sobre o leilão de frequências. Há um conjunto de temas laterais que têm influência ou podem ter influência nesta discussão, mas eu penso que era importante nós centrarmos a discussão precisamente aí. Outra questão diferente é saber se nós devemos, enquanto Comissão e enquanto Parlamento, promover um debate ou um conjunto de audições que permitam esclarecer um conjunto de pontos que estão aqui a ser colocados, em matéria de cobertura, em matéria de preço, em matéria de concorrência, e aí ouvimos os operadores, ouvimos a ANACOM, ouvimos a Autoridade da Concorrência, e, portanto, penso que esta audição devíamos centrar naquilo que é o regulamento em si. E o CDS apresentou um projeto de resolução que, na nossa perspectiva, é um projeto de resolução equilibrado, na medida em que alerta para alguns riscos e sugere benfeitorias no texto do regulamento. Houve uma proposta de regulamento que foi colocada à discussão pública, dessa discussão pública houve um conjunto de contributos e
ou há um tempo depois, que é o tempo do Parlamento, e aguardemos serenamente para ver aquilo que sairá da parte da ANACOM em termos de regulamento. E na parte dos riscos, nós apontámos um risco que é um risco preocupante, que tem a ver com o seguinte: a ANACOM tem uma intenção, e é dito abertamente, tem uma intenção daquilo que é a promoção de mais concorrência no mercado. A promoção de mais concorrência no mercado significa criar condições para novos entrantes. Isso não deve significar, e eu não quero acreditar que possa significar, seguramente não é, e portanto não é intencional, que se possa promover, em vez de novos entrantes, especuladores ou novos especuladores. E por isso, no próprio texto do regulamento, do projeto de resolução, nós alertamos para aquilo que pode ser a aplicação cumulativa de 3 situações: a reserva de espectro 3G e 4G para os novos entrantes, a ausência de quaisquer obrigações de cobertura para quem adquirir esse mesmo espectro e, em terceiro lugar, o acesso a roaming nacional por quem adquirir este espectro sem qualquer obrigatoriedade de desenvolvimento de uma rede própria. E, portanto, fizemos esses alertas para esses mesmos riscos, mas também sugerimos algumas benfeitorias, que vão no sentido do quê? Que possa existir uma partida de rede, o tal roaming, não roaming nacional, mas roaming nos territórios de baixa densidade, com o objetivo da coesão territorial. Vou já terminar, Sr. Presidente, peço a mesma tolerância que foi dada a outros partidos. E já sabia que ia ter. E já sabia que ia ter, exatamente, e portanto não poupo-lhe a intervenção. Os operadores que privilegiarem, priorizarem aquilo que são os investimentos no interior do país, que possam ter melhores condições de pagamento. Temos, de alguma forma, um desequilíbrio em alguns pontos concretos que estão identificados e, portanto, esse roaming de territórios de baixa densidade seria algo positivo. E por último, propomos também que haja, uma vez que o regulamento foi feito antes da pandemia, e a proposta de regulamento foi feita antes da pandemia, que agora, no pós-pandemia, que haja aqui alguma alteração ao nível dos prazos de cobertura, mas que não deixem de existir incentivos para que possam ser feitos investimentos. E, portanto, termino dizendo o seguinte, dizendo aquilo que disse no plenário, só para deixar que também o Sr. Presidente se possa sentar e para terminar, termino dizendo aquilo que disse no plenário, que é, nem a ANACOM nem o Governo podem ser, não serão seguramente indiferentes ao debate e aos projetos de resolução que tiveram em análise na Casa da Democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, uma intervenção. Eu agradeço ao Sr. Presidente. Neste caso, tendo em conta que é minha intenção fazer uma intervenção mais partidária, eu pedi para ser substituído na presidência para procurar utilizar estes 3 minutos enquanto representante do grupo parlamentar do PCP para dizer que nesta altura irei escusar-me de comentar esta situação da forma como as operadoras, não é só a nós, de um modo geral, as administrações das operadoras de telecomunicações têm vindo a referir-se à Autoridade Nacional de Comunicações e a forma como vem falando da ANACOM nos últimos tempos, sobre estas matérias em particular e outras, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o processo no que diz respeito à introdução da tecnologia 5G em Portugal, quer no que diz respeito ao regulamento propriamente dito, para a atribuição das frequências, o regulamento do leilão, quer em relação à aprovação da Estratégia Nacional, que foi aprovada em resolução do Conselho de Ministros por parte do Governo. E, portanto, no que diz respeito às críticas e às queixas que a nós tem a apresentar à Assembleia da República, sabemos todos que, do ponto de vista pragmático, pouco efeito terão, em termos administrativos ou jurídicos, no processo de aprovação do regulamento por parte da ANACOM.
porque não é na Comissão Parlamentar, nem sequer no plenário da Assembleia, que estas questões vão ser decididas. Temos aqui, digamos, um palco para o debate político, perfeitamente legítimo, mas a pergunta é, em relação à ANACOM, qual é o ponto de situação na interação ou na intervenção por parte da nós, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista jurídico, em relação às consequências, digamos assim, das tais ilegalidades e irregularidades que o Sr. Engenheiro há pouco mencionava. Portanto, do ponto de vista concreto do processo, para além do debate político, qual é o ponto de situação e qual é a abordagem nessa matéria. E, por outro lado, qual foi o contributo da nós para, digamos, a elaboração do documento da resolução do Conselho de Ministros da Estratégia Nacional de aprovação, de introdução da tecnologia 5G em Portugal. Ou seja, qual foi o contributo, qual foi a participação, de que forma foram ouvidos, em que termos é que o Governo, na altura, enquadrou ou integrou, digamos, as contribuições e as opiniões, neste caso a nós, naturalmente a nós não irá falar pelos outros operadores. Relativamente ao processo que está, digamos, não é o processo, aos temas em apreço que o Sr. Engenheiro apresentou nos seus gráficos e, mais uma vez, reiterando o interesse que todos nós temos, certamente, nos documentos, no próprio texto, nos gráficos, etc., que possa partilhar com a Comissão Parlamentar, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva que parece ser de leigo, mas não são só os leigos que fazem, que é porque é que, do ponto de vista da cobertura territorial nas tecnologias atuais, portanto, 3G, LTE 4G, porque é que há esta experiência de um serviço que era melhor há meia dúzia de anos ou há 10 anos e que não é tão bom agora, passando pelos mesmos Quer que eu ciclos. conclua, deputado? Vou terminar. Portanto, se do ponto de vista da prestação dos serviços em relação às tecnologias atuais existe esta percepção de uma degradação da qualidade, qual é, digamos, a abordagem e a reflexão que existe nesta matéria? E mesmo a terminar, Sr. Presidente, duas questões que também são um pouco mais em paralelo com o tema, mas que são muito recentes e que era importante ouvir, aproveitando a oportunidade de nós estar aqui presente. Em primeiro lugar, de que forma e em que termos foi desencadeado o processo que deu origem àquele comunicado no mesmo dia das 3 operadoras para aplicar a partir da mesma altura a tecnologia para a introdução de publicidade nas gravações através das boxes, não é? E, finalmente, se nos últimos dias aconteceu alguma atualização de sistemas remotamente desencadeada que alterasse a prestação dos serviços Wi-Fi domésticos nos routers, porque tem sido, digamos, um testemunho comum de várias partes e de várias origens a dar nota de uma preocupação relativamente ao desempenho dos sistemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Saúdos particularmente o Engenheiro Miguel Almeida e a Dra. Filipa Santos Carvalho e agradeço dar-me a oportunidade de participar nesta reunião de mesa de coordenadores da 6ª Comissão sobre o tema genérico do leilão dos 5G. Eu gostava de começar por dizer que um princípio básico relativamente a este tipo de atividades deve ser que não se devem defender os incumbentes e muito menos dificultar a vida a quem queira vir desafiar esses incumbentes. Agora, o que me parece que acontece, e é um tema que, confesso, só me inteirei quando este assunto começou a ser agendado e discutido aqui na Assembleia da República, daí a importância deste tema não ficar meramente pelas discussões técnicas, é de que a posição do regulador aqui revela sinais de que causam muita preocupação. Um deles, o Engenheiro Miguel Almeida, fez pelo menos parte da explicação de que há muitos dados que são usados seletivamente e de uma forma que não tem outra palavra que se possa qualificar como não seja errónea. E o segundo é que tem uma concepção daquilo que é uma concorrência no mercado que, para quem tem estado em qualquer tipo de atividade competitiva, é altamente perigosa e até negativa. E os dois assuntos onde isto é mais visível é exatamente no tema da cobertura que não é exigida aos tais entrantes que têm a componente do leilão reservada, que aquelas frequências que estão reservadas aos novos entrantes não têm qualquer obrigação de cobertura geográfica. E o segundo é a obrigatoriedade da utilização de redes e no roaming nacional, concretamente para as áreas de menor interesse económico para os operadores.
Qualquer uma destas medidas, da forma como estão definidas no leilão, é evidente para qualquer pessoa que usa a cabeça durante mais de 20 segundos que vão produzir não maior concorrência, mas maior estagnação e menor investimento neste setor. E quando um regulador faz quer uma utilização habilidosa dos dados, quer um desenho do mercado praticamente a regra e esquadro, a pergunta que eu faço, e é dirigida concretamente a nós, é como é que um agente neste mercado, seja ele incumbente ou que venha a entrar agora neste leilão, como é que um agente desse mercado se pode opor, defender, corrigir, melhorar decisões do regulador quando elas têm este grau de desvio em relação àquilo que é desejável. E, como liberais, não temos qualquer espécie de dúvida que a concorrência é um valor em si, mas sempre com um nível de regulação que tem que ser respeitado, competente e eficaz, que nos parece que não tem sido aquilo que a ANACOM tem trazido. Portanto, quando o Sr. Deputado Bruno Dias, na sua veste de interveniente e não de Presidente, vem dizer não se percebe o tom dos ataques à ANACOM, eu próprio não o teria feito há 1 ou 2 meses atrás, antes de me inteirar daquilo que está efetivamente em causa. E quando um regulador, que é uma figura importantíssima para uma regulação liberal do mercado, vem ter este tipo de atitudes para as quais há pouco recurso, nenhum recurso ou difícil recurso, é algo que nos preocupa muitíssimo. Portanto, se não houver esta discussão e esta oportunidade política aqui na Assembleia da República de melhorar as condições do leilão e de tornar mais lícita a forma como a concorrência vai ser exercida, que alternativa é que restam aos agentes deste mercado? Acho que cumpri mais ou menos o meu tempo. Agora 3 minutos para desligar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora só dizer, o deputado Bruno Dias não estranhou o tom dos ataques, apenas registou que eles existem, não estranhou coisa nenhuma. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que está concluída a ronda das intervenções e perguntas a nós. Tem agora, então, para responder e para comentar as várias matérias, o Sr. Engenheiro Miguel Almeida tem 10 minutos. Faz favor. Muito obrigado. Eu peço o máximo de tolerância, Sr. Deputado, porque, de facto, são muitas perguntas. Vou tentar endereçar todas. Em relação ao diferencial das estatísticas, que penso que foi a primeira pergunta, eu convido qualquer um dos presentes ou qualquer pessoa em casa a consultá-las. Eu não mostrei aqui um único dado de estudos nossos ou encomendados por nós. Mostrei dados dos estudos que o regulador citou na apresentação que aqui fez. E, portanto, qualquer cidadão pode ir lá buscá-los e ver que não estamos a falar de diferencial de estatísticas, estamos a falar de uma utilização habilidosa e errónea, usando as palavras já aqui utilizadas, desses dados. A propósito, por exemplo, dos preços, convém recordar que este regulador, desde que está, esta administração do regulador, desde que lá está, custou aos portugueses mais de 160 milhões de euros. Mas nesses 160 milhões de euros não foi capaz de realizar qualquer análise de mercado, qualquer estudo de preços. Não existe qualquer estudo de preços realizado pela ANACOM. O que a ANACOM faz é remeter para os dados do INE. Como qualquer pessoa sabe, os dados do INE não permitem comparar preços. Aliás, este documento que o regulador aqui apresentou como se fosse um estudo de preços, e não é, são apenas questões, diz isso mesmo, o IHCP não pode ser utilizado para comparações. Onde elas existem, onde existem dados, todos demonstram que, de facto, Portugal tem dos preços mais baixos. Por vezes o segundo, por vezes o quarto mais baixo, variam, depende também dos serviços que estamos a falar, mas sempre dos mais baixos. Em relação ao que seria justo, no equilíbrio entre reserva, despesa e obrigações, eu recordo que o último operador que entrou no mercado, que foi a Ótimos, teve obrigações de cobertura de 99% da população ao fim de 3 anos. Era um novo entrante, na altura, contra os incumbentes do mercado. E, portanto, aquilo que é justo, nós não temos nenhum problema com concorrência. Aliás, eu próprio, pessoalmente, tenho estado do lado da concorrência e não do lado dos incumbentes toda a minha vida profissional neste setor. E, portanto, é muito bem-vinda. O que tem é que ter o tal level playing field, tem que ter o mesmo tipo de condições que todos os outros têm, e, neste caso, são obrigações. Em relação à estratégia nacional, e respondo também já a outra questão que foi colocada, nós não tivemos nada a ver com a estratégia nacional, mas ainda assim na resolução do Conselho de Ministros diz a certa altura que o regulador deve tratar todos os agentes de forma independente e não discriminatória, e isso não acontece de forma gritante neste regulamento. Depois, se as regras são equilibradas, existe também na resolução do Conselho de Ministros uma solicitação que as taxas de espectro sejam reduzidas, unitariamente reduzidas, para que a fatura não aumente muito. Portanto, as regras são equilibradas também em função desse input que ainda falta definir, que serão as taxas de espectro, que têm mais valor económico do que o próprio custo do espectro. E, portanto, é um dado importante que nós ainda não conhecemos. Quanto à questão se é necessário travar o 5G, a minha resposta é um claro não. É necessário acelerar o 5G.
Não há, insisto, transição digital de Portugal sem 5G, portanto o país precisa de 5G. Agora, mais importante do que matar o 5G, que é o que está neste momento em cima da mesa, é de facto existir um debate neste país, com a consciência que as pessoas, os portugueses têm que ter, que isto é uma matéria muito importante para as suas vidas, existir um debate, e não serão mais 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas de atraso, que serão fatais. O que será fatal, numa tecnologia que será crítica para a transição digital e que será uma tecnologia crítica para a economia digital nos próximos 15 anos, é fazer aquilo que está previsto neste regulamento, que é matar o 5G. E, portanto, precisamos de acelerar, mas também precisamos ter uma discussão séria e precisamos não estar reféns de uma única entidade, condenar o país à pobreza por muitas gerações que aí vêm. Em relação ao level playing field, se deve ter 3 ou 4 operadores. Aquilo que eu consigo dizer é a experiência, têm sido feitas muitas experiências por esse mundo fora, entre 3 ou 4 operadores, dependendo da dimensão do mercado. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nos Estados Unidos há 3 operadores, existiam 4, os 2 mais pequenos, entre aspas, fundiram-se porque eram insustentáveis. Na China existem 3 operadores. Não existe nenhuma correlação, está demonstrada, todos os estudos demonstram que não existe nenhuma correlação entre o número de operadores, 3 ou 4, e a qualidade das redes, a qualidade dos serviços prestados ou os preços. Eu próprio demonstrei que, em termos de qualidade das redes, países com 4 operadores são bastante inferiores àquilo que temos em Portugal. Tendo dito isto, não tenho nenhum problema com 4 operadores. Desde que existam 4 operadores, todos com os mesmos tipos de regras, todos com os mesmos tipos de condições, como em qualquer mercado. E é apenas isso que exigimos, de resto, todos serão bem-vindos. Quanto se o espectro chega ou não chega para 3 ou para 4, não chega. Não chega. Há 2 bandas críticas para o 5G, a banda dos 700 e a banda dos 3500. Na banda dos 700 só existem 3 blocos de 10 MHz. Porquê é que isto é importante? Só é possível entregar serviços 5G, nomeadamente serviços de baixa latência, que é uma das características críticas do 5G, com 10 MHz na banda dos 700. Agora só existem 30. E, portanto, na realidade, só podem existir em Portugal 3 operadores a oferecer serviços de baixa latência. Em relação aos 3500, que é a outra banda, infelizmente, a Anacom, de forma ilegal, não recuperou o espectro atribuído à DENSE, o que quer dizer que só existem 300 MHz. Mais uma vez, para termos serviços 5G à séria, com a largura de banda que os portugueses querem e as empresas querem, cada operador tem que ter 100 MHz. E, portanto, só há 300. Isto penso que responde à pergunta. Em relação às obrigações de cobertura ou à questão da cobertura das zonas mais remotas ou mais desfavorecidas ou economicamente menos interessantes. Eu penso que é uma discussão muito útil que o país tem que ter, mas tem que ter essa discussão pensando qual o modelo económico para financiar esse investimento, porque eu recordo, os operadores móveis neste país nunca receberam um euro de qualquer tipo de subsídio ou ajuda do Estado. Portanto, temos que pensar qual o modelo económico e qual o modelo técnico, porque a questão do roaming nacional não necessariamente seja a melhor solução técnica, existem outras soluções técnicas. Mas, no limite, se não quisermos ter essa discussão, que eu recomendaria que se tivesse, para termos a melhor solução para o país, que garanta a coesão territorial e a inclusão de todos na economia digital, então, aquilo que eu proponho é que faça-se o roaming nacional apenas para estas zonas e restrito a estas zonas. E eu tenho que voltar atrás na intervenção inicial, que não consegui completar, dizendo que, ao contrário do que disse aqui o regulador, só existem 2 países na Europa com roaming nacional mandatório. 2. Quais são os 2? A Itália e a França. Em Itália, porquê é que existe? Existe porque houve uma concentração entre 2 operadores, a Wind e a Tre, e, no contexto de remédios para aprovar essa concentração, foi implementado o roaming nacional, que é transitório, não é permanente. E em França, o que o regulador definiu foi precisamente roaming nacional apenas para zonas muito, muito remotas e, mais uma vez, transitório. E, associado a isso, estão obrigações de cobertura. E, portanto, qual é a solução para as zonas mais remotas deste país? Insisto, é preciso discutir o modelo económico, é preciso discutir a solução técnica. Se quiserem fazer roaming, então é muito simples. Define-se quais são estas zonas, divide-se essas zonas em tantos blocos quantos operadores. 4, para efeitos desta discussão. Cada um cobre uma dessas 4 zonas e depois trocam numa lógica de reciprocidade. E temos o roaming nacional e temos todas as zonas remotas cobertas, mas sem distorções de mercado. Não há uma expropriação, que é o que este regulamento prevê, a expropriação das atuais redes dos operadores. Em relação aos comentários sobre a Anacom, Sr. Deputado, este regulamento foi publicado 6 de fevereiro, salvo erro,
e a nós respondeu à consulta pública e neste período de 6 de fevereiro até esta semana não fez qualquer comentário público sobre o mesmo. E não fez precisamente por achar que a discussão deveria acontecer nos fóruns certos. Respondemos à consulta pública, procuramos partilhar com a ANACOM nessa perspectiva e tudo isso foi em vão. E só agora, esta semana, é que a nós tomou posição pública sobre a matéria. A semana passada estivemos aqui com alguns dos senhores, mas isso nem sequer é uma posição pública, e esta semana, de facto, houve uma entrevista minha e esta intervenção, que no fundo é pública. Mas de resto não dissemos nada, portanto, não há aqui nenhum ataque da nós ao regulador. Perguntou também qual é o efeito prático desta sessão. E eu aqui respondo-lhe filosoficamente, é um dever de cidadania. O que está em causa é muito grave para o país. Eu não me sentiria confortável com a minha consciência, sabendo eu o que sei, porque sou um espectador privilegiado de todas estas matérias, sabendo eu o que sei, ficaria com a minha consciência, não dormiria bem se não viesse aqui tornar público o que é que está aqui em causa e os impactos que isso pode ter para o país. Quanto à nossa intervenção, portanto, nós respondemos à consulta pública, como eu disse, existem várias ilegalidades, há a ilegalidade da não recuperação do espectro de Encer, essa empresa que em 10 anos de atividade chega a 2019 com 0 colaboradores, 0 receitas e 0 clientes. Esse espectro, obviamente, diz a lei que devia ter sido recuperado, não foi, é uma ilegalidade. Há a ilegalidade do atual regulamento, eventualmente será corrigido, não cumprir a resolução do Conselho de Ministros, e há a maior das ilegalidades, que nós vamos dirimir em Bruxelas, que são auxílios de Estado ilegais, na forma destes 800 milhões de euros que vão ser atribuídos a estas entidades, estes fundos de capitais predadores que provavelmente entrarão no mercado. Quanto à questão, não vou fugir à questão da deterioração da cobertura, como disse. Surpreende-me muito, Sr. Deputado, porque esta indústria, só nos últimos 5 anos, investiu mais de 1.000 milhões de euros por ano. Uma parte desse investimento foi para redes fixas, uma parte foi para redes móveis. No caso da nós, posso dizer que uma grande parte foi para a rede móvel, para o reforço da cobertura e da capacidade. E, portanto, tecnicamente, é uma impossibilidade haver deterioração na prestação das redes. Admito que existam 2 coisas que possam contribuir para essa percepção. A primeira tem a ver com o comportamento dos próprios equipamentos. Por exemplo, há equipamentos, não vou dizer quais marcas, mas há equipamentos que têm uma performance e um comportamento bastante pior do que tinham os telefones básicos há uns anos atrás. Portanto, alguns smartphones têm esse comportamento. E depois tem a ver com a nossa própria utilização. Nós estamos de tal forma dependentes das telecomunicações móveis, em permanência, que provavelmente é isso que cria essa percepção, porque tecnicamente não é possível que tenha existido qualquer tipo de deterioração, uma vez que nós a única coisa que fizemos nos últimos anos foi acrescentar estações base e acrescentar muita, mas mesmo muita capacidade às estações base como um todo. Em relação à publicidade dirigida, não percebo a dúvida do anúncio em simultâneo. Isto é uma entidade, isto é uma iniciativa levada a cabo por uma entidade terceira que não tem nada a ver com os operadores, que é a Accenture, convidou os operadores, num modelo que nos parece o modelo mais interessante para todos, para todas as empresas, para a economia em geral, e, portanto, não vejo o que é que tem de surpreendente o facto de haver uma entidade que organiza ou que cria esta oportunidade, este modelo de negócio, e, obviamente, convida os operadores, e, portanto, quando anuncia o lançamento da iniciativa, bom, estão todos a bordo, porque é o modelo que é assim. Em relação à atualização de sistemas, confesso, desconheço. Só se foi alguma coisa que as minhas pessoas não me contaram. Fiz um esforço. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Almeida. Da nossa parte, julgo que estão concluídas as respostas e de todos os senhores deputados viram respondidas as questões que colocaram na reunião. Esta Comissão Parlamentar irá prosseguir as suas reuniões da parte da tarde. Ainda voltaremos a este tema do 5G, hoje mesmo, noutra audiência. Para já vamos, portanto, interromper os trabalhos. Resta-me agradecer a presença e as respostas do Sr. Engenheiro Miguel Almeida e, senhores deputados, está, portanto, encerrada esta reunião. Muito obrigado.